Agora 10h32. Rádio Jornal, a estação primeira da notícia. Mais informação para formar a sua opinião. Marco Aurélio. E voltamos ao intervalo perguntando, questionando. Você sabe o que é planejamento patrimonial e sucessório? Assim como a gente procura um cardiologista, especialista, quando precisamos resolver problema no coração, você deve procurar um profissional especializado em planejamento patrimonial, familiar e sucessório. Para falar sobre o assunto, vamos para o telefone, na linha, o especialista em planejamento patrimonial e sucessório em Petrolina, advogado, doutor Sandro Patrício. Bom dia, doutor. Bom dia, Marco Aurélio, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, aí do programa Repercutindo. É isso aí. Estou à sua disposição, Marco Aurélio. Eu te agradeço a participação do senhor, doutor. Para iniciar, o que é planejamento sucessório, doutor? Veja, Marco Aurélio, nós tivemos até recentemente todo um entendimento da população, de um modo geral, de que o planejamento patrimonial e sucessório seria coisa de milionário, de grandes patrimonialistas. Mas, na verdade, a gente vem trazendo esse trabalho de conscientização da população da importância que, independente do tamanho do seu patrimônio, mesmo as famílias de classe média baixa, mas as pessoas que têm um mínimo de patrimônio, que têm sua casa de morada, elas devem se preocupar com esse planejamento, porque o governo, seja estadual ou federal, está cada vez mais, digamos assim, ganancioso por abocanhar fatia desse patrimônio, principalmente após a morte. Então, o que acontece? As famílias, geralmente o pai, a mãe, levam a vida inteira se sacrificando, suando, trabalhando para conquistar um patrimônio, pensando principalmente em deixar um conforto para os seus filhos, uma herança, algo. É aquela sequência, a gente procura trabalhar para dar uma vida melhor para os filhos. E na prática, Marco Aurélio, e todos os nossos ouvintes, a prática ela é terrível e muitas vezes as pessoas não vêm para a imprensa para contar o sofrimento do que é, por exemplo, um inventário após a morte do pai, da mãe. Então isso é terrível. E quando morre o pai tem que fazer um inventário, quando morre a mãe tem que fazer outro inventário. Isso tem um aspecto terrível na vida das famílias, porque três pontos que precisam ser alertados à população. Sim. A demora que se leva, o tempo, o desgaste, 5 anos, 10, 15, 20. O mês passado, Marco Aurélio, aqui no Brasil, encerrou um inventário que começou há mais de 100 anos. Então é comum nós termos inventários aqui mesmo em Petrolina há 30 anos, que não se conclui. Então, qual é a família que aguenta um sofrimento desse? O outro ponto do desgaste após a morte para a família, para os herdeiros, é o financeiro, porque o desembolso, seja com despesas advocatícias, seja com despesas de cartório, de imposto estadual, tudo isso, além da perda do patrimônio, quando você tem que vender por valor menor para pagar os impostos, você tem um dispêndio financeiro que deixa a família realmente não confortável, mas o pai morre e deixa a família desconfortável. A gente tem até uma explanação mais detalhada para mostrar como a família que não faz o planejamento, como ela deixa a família sucessora, os herdeiros, em um padrão de vida inferior. E por último, ponto assim que a gente chama muita atenção, digamos assim, o foco do problema de quem não faz o planejamento é o desgaste emocional, porque a estatística mostra que mais de 90% das famílias que se submetem a fazer o inventário dos patriarcas após a morte, eles se desentendem nesse processo demorado, nessa necessidade deles tirarem do bolso ali dinheiro para pagar as despesas que vão acontecendo, e aí geralmente as desconfianças começam a aparecer, geralmente um dos filhos que está como inventariante, os outros que às vezes moram distantes, separados, ficam desconfiados que aquele filho, aquele irmão está tirando alguma vantagem, e aí é muito comum
a desarmonia da família. Entendeu, Marco Aurélio? Então, essa é a preocupação básica. E é como você falou, você comparou muito bem a necessidade das pessoas procurarem, assim como procura um médico, procurar um especialista, né? É a mesma coisa. Quando eu estou com... Eu sei de um problema, porque isso que eu estou narrando para vocês, inclusive, não é do conhecimento da maioria da população. É um assunto que está sendo destacado de pouco tempo para cá, e a gente precisa que as famílias se conscientizem disso, e diante da consciência do problema, é como se tivesse consciência de que está sentindo um problema de saúde. Deve procurar um médico, deve procurar um advogado especialista para diagnosticar esse problema. E a realidade de cada família, de uma família diferente da outra, e assim por diante. Muito bem. Doutor Sandro, aqui temos uma palavrinha em inglês, é a holding. Nesse planejamento patrimonial e sucessório, para que serve o holding, doutor Sandro? A lei das SAs, criada em 1976, na década de 70, ela trouxe esse instrumento que já é muito aplicado há 200 anos na Europa, há muitos anos nos Estados Unidos, que é a modalidade de uma empresa que ela tem a capacidade de controlar, seja controlar outras empresas, seja ter participação societária em outras empresas. Então existe a holding pura, a holding mista, enfim, algumas modalidades. E a gente, quando faz um planejamento patrimonial e sucessório, a gente se utiliza desse instrumento. A gente traz a subsidiariedade da lei das SAs para a lei das limitadas, por exemplo, e vamos compor, na verdade, um sistema de proteção desse patrimônio da família, com o objetivo de, em vida, proteger de algumas... Digamos que o patrimonialista é um empresário e ele pode ter um problema na empresa dele, uma ação judicial, alguma coisa contra a empresa dele, certo, e que ele deveria responder exclusivamente com o patrimônio da empresa, mas se ele não tem alguma coisa na empresa para pagar aquela dívida, ele pode ser acionado judicialmente para buscar no patrimônio dele pessoa física. E muitas vezes é um patrimônio que ele adquiriu muito antes até dele ter a empresa. Então não é justo que ele perca aquele patrimônio da pessoa física para resolver um problema da empresa, porque toda empresa ela tem riscos e faz parte do modelo econômico. O governo entende isso, os fornecedores entendem isso. Então o mercado tem uma dinâmica. Nós estamos vivendo agora a fase da pandemia que mostra quantas empresas fecharam suas portas, quebraram, não por culpa do gestor, mas por culpa do ambiente externo, de um problema de saúde, de uma pandemia que afetou a empresa. Então não é justo que por conta disso o empresário venha a perder o seu patrimônio pessoal. Por isso que é importante que ele, num sistema de proteção, utilizando o instrumento de holding, que é um nome em inglês, mas na verdade, em síntese, para a gente entender, é um sistema de proteção. Certo. Esse patrimônio fique ancorado num cofre, num local, numa empresa, onde ela não tem comunicação direta com os negócios empresariais. Muito bem. Quando a gente fala da sucessão, que é o segundo objetivo desse planejamento, é você planejar já em vida como ficará esse patrimônio após a sua morte. E aí você traz seus filhos para dentro desse sistema empresarial de holding. Esses filhos assim receberão ainda em vida a doação das cotas desse patrimônio, dessa empresa, as cotas dessa empresa, e aí a gente, como instrumentos jurídicos, a gente coloca uma série de cláusulas de proteção para que os patriarcas continuem usufruindo dos bens, tanto da utilização, como se for imóvel de locação, que os aluguéis fiquem para eles, como se um filho desse falecer porventura antes que esse patrimônio, essas cotas voltam para ele, independente do filho ser casado ou já ter neto do patriarca. Então, tem uma série de instrumentos que nós vamos analisar, como você diz, vamos diagnosticar numa consulta, depois nós vamos elaborar um croquis, que é aquele desenho, todo um organograma, toda uma organização adequada para cada família, já que você começou falando da medicina, como se fossem os exames laboratoriais que o médico pede. Então o advogado vai pedir esses levantamentos, o imposto de renda da pessoa, o contrato social de alguma empresa que ele porventura faça parte,
certidão de casamento, para ver o regime de casamento dele. E diante desses exames ou desse croquis jurídico é que vai se definir como será esse sistema de proteção e de sucessão. Essas duas coisas que nós vamos elencar. Muito bem, doutor Sandro, ainda falando sobre hold, quanto custa para abrir esse instrumento e existe patrimônio mínimo para constituir uma hold, doutor? Olha, não existe um patrimônio mínimo definido, mas eu vou te dar um exemplo aqui, uma construção rápida. Eu espero que o público ouvinte preste bem atenção para a gente fazer uma conta, mesmo que quem não esteja com calculadora na mão, mas digamos, a pessoa que tem hoje um imóvel, uma casa, a pessoa trabalhou 30 anos, tem uma casa boa em Petrolina, uma casa num bairro bom, digamos, num bairro próximo do Yacht Club, vamos dizer assim, uma casa de R$1 milhão. Mas ele adquiriu essa casa há muitos anos atrás por R$200 mil. Então, na escritura dele está lá R$200 mil e passaram-se os anos, 20 anos, sei lá, essa casa hoje vale no mercado R$1 milhão. Se esse cidadão falecer, a família terá que, dentro de 60 dias, obrigatoriamente, abrir o inventário. E o inventário, ali dentro de 60 dias, ele já tem que pagar para o governo do estado 8% sobre o valor de mercado. Ou seja, a família tem que recolher, dentro desses 60 dias, para não pagar multa, R$80 mil para o governo do estado de Pernambuco. Porque a lei federal prevê que o imposto de causa-morte, o ITCMD, ou o imposto da morte, como a gente chama, ele pode ir até 8%. Tem estado como Amazonas, Rondônia, Sergipe, cobra apenas 2%, Maranhão 2%, estado de São Paulo cobra 4%. Pernambuco cobrava até pouco tempo, eu acho que 2%, 4%, mas no governo atual já chegamos à lista máxima, 8%. Então, a pessoa que geralmente é uma pessoa, um profissional liberal ou um empregado de uma grande empresa, um funcionário público que chega ao final de sua vida aí com um patrimônio de R$1 milhão, a estatística mostra que a maioria dessa família, ao falecer, ela não tem na conta corrente guardado 80 mil para pagar o ITCMD. Aí vem as despesas de registro de cartório, de notas cartorais, certidões. Vamos colocar aqui mais uns R$17 mil. O custo de contratar um advogado, vamos colocar aqui que seja algo em torno de R$70 mil. Estou falando de inventário. Isso aqui ele já vai ter uma despesa, a família, de R$167 mil. Os herdeiros vão ter que arcar com isso. Mas o que é que acontece? A família geralmente não tem esses 80 mil. O que é que ele vai fazer? Vai apelar para que o juiz dê uma liberação para vender esse imóvel de R$1 milhão antes de ser concluído o inventário. Estou falando da prática. E aí, o que é que vai acontecer? O vizinho, o investidor, aquela pessoa que tem dinheiro no bolso, que já está de olho naquela casa porque o dono vendeu, ele só vai querer dar 700 mil por essa casa. Essa é a prática do mercado. Uma desvalorização de 30%, em média. E aí a família, além dos 167 mil que já perdeu, que desembolsou, ela deixa também, ela já tem um prejuízo de mais 300 mil por vender a casa por apenas 700. Mas perceba, quando a família vendeu por 700, que botou o dinheiro no bolso, que teve que pagar o governo do estado, o advogado, o cartório, as certidões, o registro, as notas cartorais, ele vai ter uma despesa que ainda não é só essa. Ele ainda tem que pagar o imposto federal de 15%, que se chama ganho de capital, sobre a diferença entre os 700 mil, que foi o valor que ele vendeu, e a escritura dele de origem, que era 200 mil. Então, ele vai ter, perante a Receita Federal, um ganho de capital de 500 mil reais. E isso dá 15%, dá mais 75 mil reais que ele tem que pagar no mês seguinte, dentro dos 90 dias. Então, o imóvel que ele tinha, que o pai deixou de R$1 milhão, a família já perdeu 300, porque vendeu desvalorizado, gastou 75 de imposto federal, gastou mais 167 daquela conta inicial que eu fiz. Então, dos 700, vai perder 242 mil reais. A família só vai ter no bolso disponível 458 mil reais
e vai estar agora no meio da rua, vai ter que comprar uma casa num bairro mais simples, menos valorizado. É isso que a gente chama de queda de padrão de vida. Ou seja, do 1 milhão que o pai deixou pensando que ia deixar a família confortável, só sobrou 458 mil. Mas pasme, Marco Aurélio, pasme, meus nobres ouvintes da Rádio Jornal, do programa Repercutindo. A finalidade é que esse assunto realmente repercuta. Nós temos já desde 2015 no Senado da República, aí no Senado Federal, proposta de emenda constitucional para alterar a Constituição, e além desse imposto de 8% do Estado, o governo federal quer criar uma lei para alterar, e aí tem apoio de todas as secretarias das fazendas, etc., já tem mais de 30 senadores assinando embaixo desse projeto, para elevar para criar um novo imposto sobre a morte de mais 20%. Então, enquanto que os 8% ficaria para o Estado, como já fica hoje, ele quer criar mais 20%, que seria um fundo de desenvolvimento regional, onde seria para a União. E aí você pode imaginar que não vai dar mais um prejuízo de apenas 54,2% para a família. Vai para 74,2%. E aí, você acha que é pouco? Você acha que já está muito? Já tem agora, depois da pandemia, proposta aí partindo tanto da base econômica do governo, para acrescentar mais 27,5% nessa parte do Fundo de Desenvolvimento Regional, onde essa PEC, que eu acredito que tem grande chance de ser aprovada ainda este ano, 2021, possa crescer nesse imposto da causa-morte, ao invés de 8%, acrescentar mais 47,5%. Mas, Sandro, peraí, vai sobrar o quê? Então, essa é a grande verdade. Isso tudo deve ser aprovado pelo clamor do governo federal, pela situação econômica porque passa a crise. Esses encargos aí podem chegar, a despesa após a morte, a família pode perder mais de 90%, 93,7%. Isso é variável. Eu espero que o público ouvinte entenda. É uma conta estimativa, mas ela pode chegar a 93,7% de depreciação daquele patrimônio que teria. Então, se alguém deixou 1 milhão, menos 93,7%, vai ficar R$63 mil para a família. Isso é assustador, mas é verdadeiro. Mas, Sandro, é possível o governo aumentar tudo isso, o imposto sobre a morte, apenas imposto estadual e federal, ir para 53, 50 e alguma coisa por cento? É sim. Tem países da Europa, por exemplo, que é 60% o imposto de causa-morte. Tem país que é 50%, tem país que é 40%. O imposto de causa-morte, ainda no Brasil, é um dos menores do mundo. É um dos menores do mundo. E aí, por isso que tem grande chance de tudo isso aprovar. Mas, Sandro, e como é que as pessoas se comportam nesses países onde já é assim tão alto? Praticamente, quando o filho nasce por lá, os pais já abrem uma holding para ele. Então, as pessoas não adquirem imóveis ao longo da vida na pessoa física. Há uma prática nos países desenvolvidos de se já adquirir imóveis na pessoa jurídica. Por quê? Porque pessoas jurídicas, em tese, não morrem. E pessoas físicas, de carne e osso, morrem. Então, os imóveis devem estar na pessoa jurídica, porque ela vai passando de geração a geração e vai trocando apenas os sócios daquelas cotas de participação societária. Por isso que a gente entende no mundo da especialidade do planejamento patrimonial e sucessório que testamento, inventário extrajudicial, inventário judicial, em breve vai se tornar a letra morta da lei. Ninguém vai querer mais fazer inventário. Ok, Marcos? Muito bem, doutor. Doutor Sandro, agora 10h52, estamos conversando aqui no Repercutindo com um especialista em planejamento patrimonial e sucessório na cidade, doutor Sandro Patrício, que é advogado. O tempo está passando aqui, doutor, mas vamos para outros pontos da nossa entrevista. Em relação a testamento, doação e inventário, por que não devo fazer nenhuma delas, doutor? Porque testamento, primeiro, testamento você não pode, em vida, fazer um testamento e já definir o destino de todos os seus bens.
existe na lei do direito de sucessão, você só pode doar a metade, a parte que lhe é disponível. A outra metade não lhe pertence, ela pertence aos seus futuros herdeiros, é a parte a legítima que a gente chama. Então, você só pode doar a metade. E quando você morre, obrigatoriamente vai ter que ter inventário. Então, para que eu vou fazer testamento? Deu para entender? Segundo ponto, e a doação em vida? O grande risco é para os patriarcas, porque quando eu vou fazer uma doação em vida, eu vou pagar o imposto de doação, que também é alto, da ordem de 8%, e em breve pode passar de 50%, e eu vou, ficar desprotegido, porque quando eu dou ali o imóvel, eu não tenho mais domínio sobre ele. Digamos que um filho lá na frente se revolte, tenha qualquer situação, e ele não queira me dar uma assistência para mim na velhice, eu vou estar desprotegido. Então, não se recomenda doar as coisas em vida assim. E a comunicação também desse patrimônio com os cônjuges. Então, seu filho, você não sabe com quem vai casar, sua filha com quem vai casar. Então, tudo isso no planejamento patrimonial e sucessório, você consegue definir como é que vai ser essa questão, inclusive, dos casamentos dos seus filhos e da não comunicação deles com esse patrimônio, entendeu? E quanto aos gastos, que eu não respondi na pergunta anterior, eu diria para qualquer pessoa que ela varia, mas o gasto para fazer um planejamento em vida, ele é algo em torno de 10% mais ou menos do que seria o gasto após a morte. Com o detalhe que ninguém vai perder o patrimônio. Então, quem tem qualquer que seja um patrimônio, seja de 500 mil, seja de R$1 milhão, quem é que tem um patrimônio de R$1 milhão que não possa gastar no máximo 10% desse patrimônio, no máximo, eu estou falando no máximo, mas tem possibilidade de gastar muito menos, entendeu? Muito menos, com todas as despesas envolvidas. Então, não tem... quem estuda essa parte de planejamento patrimonial entende perfeitamente, não existe uma desvantagem sequer em qualquer sistema de planejamento patrimonial com relação ao sistema tradicional de inventário e testamento. Outra coisa, doutor, quais as vantagens de proteger o patrimônio dos empresários durante a pandemia, doutor Sandro? É exatamente isso. Aquilo que eu falei no início digamos que você abriu uma empresa há 5 anos, e o capital social dela lá é R$100 mil, você começou o negócio, hoje você tem um estoque que girou lá, para cá e cresceu, e essa empresa hoje já tem um patrimônio líquido de R$150 mil. Certo. Mas aí você tem um problema lá, uma ação judicial, um problema, digamos, do meio ambiente. Você foi multado em R$300 mil. Olha que situação. Aí sua empresa toda não paga essa multa. Então, você, de repente, tem há 20 anos um imóvel. Não tem nada a ver com sua empresa, um imóvel de 500 mil. Pode haver uma desconsideração da personalidade jurídica. Um juiz pode, entendendo que aí são detalhes jurídicos que não interessa detalhar tudo agora, um juiz pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica e, já que a empresa não pode pagar, ir buscar no seu patrimônio pessoal. E você vai pagar com aquele patrimônio que você tem há tantos anos. Então, você tendo esse patrimônio num sistema de holding, já doado as cotas para os seus filhos, então isso aí você criou um muro de proteção. Existe uma distância muito grande, porque você, com seu CPF, você não tem mais imóvel. Quem tem imóvel é uma empresa. Essa empresa que tem um imóvel não tem nada a ver com essa empresa que gerou um problema ambiental e que tem uma multa de 300 mil para pagar. Esse é um exemplo grosseiro, assim, só para você ter uma noção. Então tem vantagem em todos os sentidos. Ok, agora 10h57, agradecer a participação do especialista em planejamento patrimonial e sucessório, o advogado Sandro Patrício, aqui no Repercutindo. Doutor, obrigado pela participação, tenha um bom dia. Eu que agradeço, Marco Aurélio, agradeço a todos os ouvintes que tiveram paciência de nos ouvir e espero que repercuta bastante esse assunto. Muito bem, agora 10h58.